Bem, essa gravação ela dura aproximadamente 1h30 e é importante, antes de começar, avisar que, enfim, contextualizar um pouco essa apresentação. É importante notar também que as discussões que são colocadas aqui, elas são ensaios. Dito isso, podemos prosseguir com a apresentação. O André era um grande contador de histórias. Aí ele tinha esse programa que era mágico. O André sabia tornar cada encontro com ele uma experiência. Com o tempo a gente pôde perceber o Arraicais maravilhosos, né? O André sempre foi uma pessoa que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Desde pequeno, desde a escola, de chegar num ponto da diretora chegar para mim e falar: Marion, fala para o André se concentrar numa coisa só. Mas é que ele fazia assim com prazer também, não é que era um peso para ele. Eu me lembro da primeira vez que a gente trabalhou junto num projeto no 2º ano da FAO. Tinha um exercício de projeto que era até bem curioso. Cada aluno fazia uma torre na Paulista, numa quadra hipotética ao lado do Trianon. Só que o André, ele fez um prédio que era, em vez de ser uma torre vertical, ele era na diagonal, assim. E não cabia o prédio dele. Ele falava: então, André, você vai ter que implantar o seu lá no Trianon. E o grupo ficou revoltado com o André, porque ele fez um prédio totalmente espaçoso, o professor ficou pé da vida. Mais do que aprendendo, ele estava explorando territórios que talvez nós estivéssemos mais assim, né, querendo fazer, acertar. E ele estava querendo pesquisar, né, ir por um caminho muito mais arriscado. Eu conhecia o André na faculdade, eu acho que a gente não chegou a fazer nenhum trabalho junto. Mas eu conhecia de passar. Eu fui conhecer ele mesmo, né, depois, quando a gente trabalhou junto. A gente montou uma empresa que chamava Stasovski, Stolarski e Ventura, Arquitetos Associados. E logo a gente teve uma secretária, né, isso foi rápido, né, foi pouco tempo, na verdade. Né, e a secretária não conseguia pronunciar aquele nome inteiro, né, Stasovski, Stolarski e Ventura, Arquitetos Associados. E aí a gente resolveu mudar o nome. Aí surgiu a ideia do nome Tangram. Esse movimento de sair da faculdade, montar um escritório, foi algo que muitas pessoas fizeram, né? Não tinha um mercado realmente super interessante para você ir se juntar e trabalhar com alguém que fosse uma referência, tivesse um escritório grande. Quando você não tem esse terreno assim tão consolidado, meio que, né, por que não, eu também vou fazer. O volume de projetos começou a crescer, a gente começou a ter muitos projetos juntos, e aí a gente resolveu começar a trabalhar os projetos em conjunto e não separado. E foi justo nesse momento que a gente pegou o nosso primeiro projeto grande. E aí, tendo esse projeto em vista, surgiu a ideia da gente contatar alguém que tivesse mais senioridade na área, quer dizer, que fosse um designer já mais experiente, né? E aí surgiu logo o nome do Wollner. Olá, Wollner. Tudo bom? Eu, mais ou menos, liderei o grupo no projeto dessa empresa. Aí o André percebeu que era uma coisa totalmente diferente do que ele tinha aprendido lá na USP. E aí o André ficou surpreso da ideia de como é que a gente podia fazer um projeto desse tipo, sem ser esteticamente falando, mas ajuntando a estética com outras experiências que existem, a filosofia, ciência, matemática, a linguagem, significado, tudo isso começou a aparecer para o André. Ele não tinha aprendido esse tipo de coisa. Então aí a gente ficou muito ligado. Eu percebi que ele teve uma influência no nosso escritório, no André, bastante grande. O Wollner ensinou a gente a estruturar o design. A gente não conseguiu ficar juntos porque ele tinha outras ideias, etc. Ele também não queria ficar muito em São Paulo. Eu não sei se ele já estava em contato com o Rio de Janeiro, mas a gente se tornou amigo. A gente
conversava muito sobre isso aí. Então esse foi o início, e inclusive para ele foi o início da percepção do que é a função do design. A primeira vez que trabalhamos juntos foi em 96, eu trabalhava no MASP nessa ocasião, desde 94, como responsável da área de exposições, precisava na época de uma pessoa que trabalhasse comigo no desenvolvimento das exposições, na área de programação visual especificamente. E o Aguinaldo me falou entusiasmadamente do André, então foi, sei lá, 17 anos de colaboração, apesar das idas e vindas dele ter ido ao Rio, etc., quase que sem interrupção permanente. Na verdade, depois da Tangram, a gente ficou muito amigos e nunca mais deixamos de nos falar, assim. Depois da Tangram, ele ficou trabalhando sozinho e depois ele foi para o MAN no Rio, né? Me convidaram para ser o curador do MAN do Rio. Meio com carta branca. Carta branca numa instituição que não tem dinheiro, então também não vale de muita coisa. Eu falei, mas eu quero uma pessoa. Eu liguei para o Andy e falei, vamos para o Rio? Então a experiência carioca eu tinha muita noção de que podia ser muito rico. E o Andy precisava se soltar. Lembra o que a gente vai fazer aqui, nós dois paulistas no Rio de Janeiro? Pô, nós estamos aqui no MAN. Será que é o MAN, Andy? Eu falava para ele, do lado de fora. Eu lembro dessa conversa. Você já pensou? Isso aqui é um símbolo da cidade, um símbolo da cultura brasileira. Isso aqui foi a coisa mais importante em termos de artes visuais no Brasil nos anos 60 e 70. Foi o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu cheguei lá na época de uma exposição grande que teve do Picasso. E o prédio tinha acabado de ser reformado. Então era um movimento assim... Vamos dar a oportunidade do MAN voltar a ter o papel cultural central que ele tinha na cidade. Então era meio nesse contexto, né, que foi o Aguinaldo e que o Aguinaldo levou o André. E eu cheguei um pouco no rebarba. Mas o Rio fez muito bem a ele, foi fundamental. Porque o Rio tem talvez um frescor e uma liberdade que em São Paulo talvez não tenha. E no Rio tem uma alegria, uma improvisação, até porque é mais barato, é mais pobre. Essa pobreza é muito importante. É importante nas artes plásticas, eu acho que é importante para os profissionais de modo geral. Todo mundo se apaixonava pelo Andy e, evidentemente, ele estava apaixonado por aquelas pessoas. Todos os projetos eram sempre maravilhosos, porque a mecânica do trabalho do André era muito professoral. Então, ele conseguia aglutinar todo mundo em torno do que ele desejava e todo mundo fazia, sem reclamar, entendendo que eram as dicas de um professor, de um cara que sabia muito o que ele queria, onde é que ele queria chegar. E essa equipe que o André coordenava, todo mundo acabava fazendo e admirando muito o André. Com o tempo, a gente pôde perceber, eu particularmente pude perceber que o André ele era uma figura de liderança, uma liderança legítima, autêntica, nada imposto, foi simplesmente era ele, né? Ao mesmo tempo, como o momento do MAN já tinha um pouco passado, o MAN com dificuldades e o André ganhava bem, quer dizer, tinha um custo alto para o MAN, e teve alguns desentendimentos com a diretoria e tal, e aí, então, quiseram cortar o André. E nesse momento eu falei, bom, então eu também vou, porque se eu não vou ficar aqui, se eu vim para cá para ficar com o André, não vou. Então a gente saiu. Quando eu fiquei sabendo da saída do André, no mesmo dia eu corri na sala dele e falei, pô, André, não me deixa aqui, você me deu tantas dicas, não me deixa para trás. E assim foi, o André me levou para Stolarski Pontes e me chamou lá para fazer bater um papo, eu achei que era meio uma entrevista, e ele falou, ó, volta lá, pede demissão, e eu não pensei duas vezes. Deixei rescisão para lá, 10 anos de carteira assinada, pedi demissão, perdi muita coisa e ganhei 10 vezes mais em contato com o André. Foi nessa época também que ele fez a identidade para o Agora. Agora Capacete era esse grupo de pessoas, né, que tinha alugado essa garagem, e a ideia deles era ser uma galeria
mas uma galeria não comercial. Então agora é uma sigla, né? O agora, depois que o André fez a identidade visual, virou aquilo. Ele se apropriou do adesivo de urgente, um adesivo vermelho escrito urgente, ele eliminou o urgente e colocou agora, né? Ele aí criou um outro significado através dessa apropriação que tem totalmente a ver com agora também, né? De você chegar em qualquer lugar que você pular agora, né? Eu fiquei muito impactado com essa solução simples, né? Inusitada. É agora, né? É aqui, né? Eu colei aqui, é agora, né? Então uma identidade visual que não tinha suporte, ela era em si. Nessa época, o André, por dificuldades no negócio da empresa dele aqui, ele estava fechando a empresa que ele tinha aqui e resolvendo voltar para São Paulo. E aí um dia o André veio conversar comigo para contar que ele já estava embalando, o Sidney já estava embalando todos os livros para voltar para São Paulo. Fiquei muito triste e recebi a missão de organizar os livros da gigante estante de leitura do André. Passamos o final de semana inteiro catando caixa, encaixotando o livro. O André queria que eu organizasse os livros por segmento, então filosofia, matemática, física, designer, tinha que estar tudo identificado. Então foram 48 horas de trabalho inacreditável. Foi aí que o nosso sócio, o sócio da Tecnopop, Raul Mourão, insistiu para que nós chamássemos o André para integrar a nossa equipe, se associar a ele, falando que não, o André é gênio, o André é incrível e tal, etc. Não, porque o pessoal da Tecnopop até me convidou para trabalhar aqui, mas eu já tô embalando as coisas. Mas André, olha só, se o pessoal da Tecnopop te convidou, por que você não vai? Você é ruim demais de administrar a empresa. Por que você for para a Tecnopop, aí você pode fazer só design, deixa os outros administrarem e você fica fazendo design, gerencia a equipe, né? E aí você faz só isso, que você deixa o pessoal cuidar da outra parte. E aí ele, miraculosamente, me deu ouvidos e voltou para trás na mudança e eu realmente acho que tive uma influência nessa decisão aí. E aí, finalmente, na segunda-feira eu chego para trabalhar, o André chega de São Paulo, fala, Sidney, você fez um trabalho excelente, mas eu tenho que te pedir para botar todos os livros de volta na estante. E eu falei, não, André, você deve estar brincando. Por que você vai fazer isso comigo? Ele falou, porque eu tenho uma ótima notícia, eu estou indo para a Tecnopop. E no mesmo momento eu arregacei as mangas e comecei a guardar os livros feliz da vida, porque meu amigo ia continuar. A Tecnopop provavelmente seria apenas mais uma empresa de design, entre tantas outras, se não fosse a presença do André. Eu acho que a contribuição que o André dá pelos seus processos, cultura projetual, principalmente a sua ética de trabalho, é o que dá consistência à Tecnopop para ser reconhecida no mercado, ser objeto de exposições, objeto de figurar em publicações internacionais, ser reconhecida como empresa de design do ano 2 vezes pelo prêmio Colunistas. Ele catalisou e conseguiu colocar todo mundo jogando sob a mesma batuta, né? Digamos assim. Então ele meio que virou um maestro, entendeu? E botou todo mundo assim para afinar os seus instrumentos, sabe? E virar uma orquestra maravilhosa, entendeu? Ou seja, ele se preocupava com os mínimos detalhes, em que ninguém ficasse isolado. O André nunca escondeu o talento de ninguém. Todo mundo que trabalhava em volta dele, ele permitia que se expusesse, permitia que brilhasse, permitia que conduzisse alguma coisa. O movimento do André Stolarski na Tecnopop sempre foi de dar espaço aos designers, por mais, às vezes, por mais júniores que ele seja. Tem gente que esconde o talento dos outros para tentar se sobressair. Ele fazia justamente o contrário e conseguia se sobressair mais ainda, porque havia um sentimento de gratidão envolvido no negócio. Isso era muito interessante, isso era muito especial. Ele endossava, ele emprestava o prestígio que ele tinha para quem trabalhava com ele.
grande maioria dos projetos da Tecnopop, eu acho que tinha a presença do André, fosse por insights que ele apresentava, fosse por inspiração das pessoas terem visto a forma como ele trabalhava. Passei esses anos todos prestando muita atenção no que tanto o André e a Tecnopop, para mim aquilo era uma mistura, né? Vinha fazendo e sempre era uma surpresa gráfica muito interessante, né? Sempre me instigavam as soluções que eu via dessa produção. E um deles foi o trabalho da Casa da Palavra, que quando eu vi aquela marquinha tão sintética ali, trabalhando esse conceito, eu falei, nossa, essa era um desses trabalhos que eu queria ter feito. Então eu penso hoje que o que eu me admiro nessa questão do André é esse poder de síntese, né? Então eu acho, complementando o que o João falou, de que ele era uma pessoa de poucas palavras, porque ele era muito sintético, né? Tanto na questão da relação, que ele estava perto, mas se dizia pouco, como nas formas que ele criava ou nos conceitos, eram conceitos que extraíam síntese, né? O André, ele ajudou a construir uma teoria de design muito importante, uma teoria brasileira. Ele ajudou a trazer para o Brasil livros importantes, fundamentais nesse processo e que não tinham tradução ou que poderiam ter, mas exigiam uma tradução extremamente complexa e que só um cara como ele poderia ser capaz de traduzir. Fruto da proximidade de André com Elaine, surge a produção da Cosaque Naif. E aí o André vai ser absolutamente fundamental. Eu abri dentro da Cosaque a linha de publicações sobre design e ele era então do conselho. Esse conselho e principalmente o André era a pessoa que eu recorria desde dar opinião sobre um original que chega, mas sobretudo em dúvidas de tradução, porque ele gostava de traduzir, ele traduzia muito bem, mas era completamente inviável na vida dele o trabalho de tradução, né? Porque é um trabalho extenso, focado, que leva muito tempo. Então, ele fez a tradução do Elementos do Estilo Tipográfico, que era uma tradução dificílima, porque é um livro, ao mesmo tempo, técnico, porque é completamente focado em tipografia, mas é um livro que tem uma linguagem acessível para falar de uma coisa super específica e fala da tipografia num plano humanista e não propriamente técnico. Bom, Elements é o que chamam a Bíblia do tipógrafo, né? A Bíblia Vermelha. E, por incrível que pareça, foi escrita, na verdade, por um poeta canadense. E aí, quando eu soube que o André estava fazendo a revisão desse livro, eu falei assim, uau, aí vem um desafio aí pela frente para esse carinha aí. Era absurdo. Eu mesma olhava para ele fazendo a tradução e não acreditava que ele estava fazendo, porque com a quantidade de trabalhos que ele tinha, a quantidade de demandas que ele tinha, fazer uma tradução complicadíssima como a do Elementos, era um tour de force. Provavelmente ele não dormia para fazer aquela tradução. O projeto era fazer uma versão em português do Elements of Typographic Style. E como o projeto gráfico do livro é praticamente parte do seu conteúdo, não havia possibilidade de fazê-lo de forma diferente. Então, ele teria que ser na parte interna, pelo menos, uma cópia do livro original, só que em português. E ele, ao mesmo tempo, ele não queria fazer uma tradução. Ele não está fazendo uma tradução do inglês para o português. Ele está fazendo uma tradução de significados que vem para o português, entendeu? Para a gente entender. O trabalho de tradução, não só do Elementos, né, do Brinkhurst, mas de outras publicações do André, eu acho que tem um papel importantíssimo na definição de uma bibliografia para esse campo e no estabelecimento de um certo consenso até terminológico no campo. Então, eu acho que ele teve esse papel importantíssimo
e que acabou não sendo apenas o seu papel como tradutor de diversos livros importantes de design, com foco em tipografia ou do modo mais geral, mas como autor também. A primeira vez que eu ouvi falar do André foi aqui na ESD, eu estava no 3º ano de design, ou no 4º, 2008. O André foi escalado para ser professor substituto da disciplina de produção gráfica, e no início do ano eu entrei na sala um dia e tinha um sujeito sentado de perna de índio em cima de uma mesa, e no quadro tinha escrito em letras colossais, vai dar merda, muito grande. Assim. Esse foi o meu primeiro contato com o André. E era aula de noite, 8 horas, 9 horas da noite, você vinha cansado do trabalho, mas você chegava para ter aula e era um negócio espetacular, porque o André também tinha uma visão de mundo monumental, né? Ele falava muito bem de design, mas era um design inserido num contexto muito mais amplo. A lembrança que eu tenho é dele chegando sempre aqui com 2 bolsas carregadas de livro, né? Um peso extraordinário. Deixa eu te ajudar, cara, carregar pelo menos uma dessas sacolas. E, além disso, ele era uma pessoa cativante, enfim, muito generoso com os alunos. A generosidade dele em trazer informação, em se abrir para questões que os alunos tenham. Ele media as palavras, ele pegava o sentido correto do termo, ele tinha um cuidado de tratar a ideia dele, que era realmente ímpar. Então, você participava de uma banca junto com ele, era muito legal quando ele falava, porque você ouvia assim, olha, ele realmente pensou naquilo e pensou a forma como ele deveria expor aquela ideia, né? Então esse cuidado com a palavra realmente era ímpar, isso era uma coisa que fazia diferença. O André ele tinha um interesse genuíno no outro, assim. Eu acho que muito do que eu aprendi com o André, eu acho que o que eu vou levar para frente aí, para a carreira, para a vida, é de você entender o outro, olhar para o outro e entender o que o outro queria. E eu acho que o André ele dominava essa arte de uma forma incrível. Assim. Contribuiu muito no curso, então, uma disciplina chamada análise gráfica. Nessa disciplina, o que você tem que fazer é estruturar o pensamento de alguém que é prático. Aquela história de saber do e saber sobre, né? Ou seja, você tem que saber sobre o que você sabe fazer. Hoje eu dou aula, e tento trazer esses ensinamentos que eu tive com ele, que é justamente você ter a noção do que aquele cara ali quer ouvir para você fazer aquela experiência significativa. Assim. Eu acho que o André sabia tornar cada encontro com ele uma experiência significativa. Assim. Acho que eu não tive um encontro com o André que não tenha me acrescentado de alguma forma. Em 2004, o André foi jurado da Bienal Brasileira de Design Gráfico, da 7ª Bienal Brasileira de Design Gráfico. E isso foi muito legal, porque o André entrou, então, na coordenação regional da ADG, no Rio de Janeiro. E o que foi brilhante nessa mexida que o André foi fazendo, repensando essas categorias expositivas, que deixaram de ser categorias baseadas em suporte, passaram a ser categorias reflexivas sobre os projetos, sobre a profissão, sobre o design brasileiro. E isso foi um ganho que a Bienal Brasileira de Design Gráfico teve a partir de 2006, porque ela ampliava a possibilidade de você comunicar questões ligadas ao design gráfico brasileiro. O André ele tinha sido convidado para fazer uma exposição da Tecnopop no México e ele quis levar a Bienal junto. Ele era o astro ali. Em 2009, o André já era membro da diretoria da ADG, então ele ficou o diretor responsável por essa interlocução com a Cecília, que era a curadora convidada. Ele ia fazer uma conferência e ele resolveu levar a Bienal junto. Então, a Bienal ocupou um centro cultural na Cidade do México, quase um centro cultural inteiro. E tendo atuado como curador ou como membro da comissão curatorial de uma Bienal, ele já sabia quais eram essas necessidades. Então ele pôde dar esse suporte junto à DG e junto à Cecília, quer dizer, fazer com que isso funcionasse muito bem. A relação do André com os curadores das exposições, a primeira característica e primeiro atributo que eu posso destacar nessa relação é o respeito que os curadores sempre tiveram pelo André e por suas ideias. Então o André não era meramente um artista gráfico ou alguém que faria comunicação visual, o André era curador junto.
Nós trabalhamos juntos a primeira vez em 2009. Foi quando eu fui a curadora de uma exposição no MAM, em São Paulo, Museu de Arte Moderna. E o que me surpreendeu muito é a capacidade dele de exercer uma escuta atenta. Com alguns outros designers com os quais eu trabalhei, eu não sentia essa, em alguns casos, quase que o cliente é um estorvo, alguém que está ali para atrapalhar e tudo. E o André não, ele realmente tinha essa escuta muito interessado em saber o que é que eu pretendia com a exposição, por que eu estava escolhendo X e não Y, e aí como traduzir isso tanto no espaço expositivo, quanto no site, quanto no catálogo. Nós fomos convidados pela Adélia Borges para fazer a curadoria de uma exposição junto para a Bienal de Design em Curitiba, e que foi batizada de Sustentabilidade Eu Com Isso. Mas foi muito bacana, porque teve toda a parte de redação do texto também, que a gente fez isso a 4 mãos, teve toda a concepção do projeto que andou, e o André sempre foi um cara muito organizado, né? Ele tinha coisa muito apoiado por todo o conhecimento de informática e logística dele, né? Que era um cara realmente bem nerd nesse aspecto, né? A Fundação Bienal estava se debatendo e quando ela foi assumida por um gestor que veio de uma grande consultoria do mercado e que entendeu que, na verdade, o que a Fundação Bienal precisava não era fazer melhores bienais, mas sim ser uma melhor fundação, e resolveu investir na estrutura financeira, resolveu investir na estrutura de comunicação, resolveu investir na estrutura de eventos, de produção. Parou-se de produzir evento a evento e passou-se a produzir uma fundação que essa sim organizaria qualquer tipo de evento e criaria impacto cultural na cidade. A Bienal ela é muito cara para ser apenas uma exposição. A Bienal é mais do que uma exposição. E a Bienal também não é uma coisa que acontece em São Paulo, mas ela não é de paulista. O Brasil inteiro paga a Bienal. Quando o André foi convidado para assumir o departamento de comunicação dessa nova Fundação Bienal, eu lembro da gente conversando muito dentro da Tecnopop, né? Isso chegou a gente recebeu isso com muita felicidade, né? Eu acho que eles viram alguém que tinha escuta, alguém que prezava mais pelo diálogo do que por ideias próprias. A Bienal existia há quantos anos? Ninguém nunca fez isso lá dentro. E ele fez isso. Ele estruturou uma equipe de comunicação e design dentro da Bienal, conseguiu contratar pessoas e conseguiu mudar a mentalidade de que tudo aquilo tinha que ser construído e desfeito e reconstruído a cada 2 anos. E o que eu acho muito interessante é que ele formou essa equipe, ele criou os processos lá dentro, estruturou tudo, fez a identidade da 29ª. Na 30ª, ele, em vez de fazer a próxima identidade com aquele time que estava lá dentro, ele vê que essa equipe estruturada ela tem que ser uma base para propor processos e não para solucionar graficamente a marca da 30ª Bienal. E uma coisa que o André falava muito é que a gente tinha que entender o papel da Fundação Bienal dentro da cultura brasileira como um todo, né? O trabalho de resgate dele da Bienal de São Paulo é extraordinário, não só de resgate do símbolo desenhado por Aloysio, mas de uma nova condução de todo o aspecto do design. Eu via que o André estava completamente alinhado com esse raciocínio de colocar o foco no processo e não no resultado gráfico propriamente, né? É muito difícil, eu acho, encontrar um designer que escreva muito bem. Às vezes, ótimos designers são ótimos na linguagem visual. O André era bom nas duas, na linguagem visual e na linguagem textual. O que me impressionava nos textos dele era a densidade da reflexão associado a um texto límpido, acessível, gostoso, não complicado. Isso é muito difícil de encontrar. E aí é meio escola Chico Homem de Mello, né? O Chico Homem de Mello, se precisar, ele revisa o texto, e o André também. O André escrevia um texto que era lapidar, você podia publicar. Então, ele é o designer que em todos os setores o cara entra. Então, ele discutia marketing. Então, eu entrava, e a gente trabalhava todo mundo junto.
inclusive os assistentes. Então era o educativo, era a curadoria, era a produção e era o design, e ainda de quebra vinha o pessoal do marketing. Porque tudo isso era um grande problema que a gente precisava resolver. E o Andy tinha essa visão. Uma velocidade incrível de raciocínio, uma pessoa que não descansava enquanto não atingisse aquilo que para ele era a melhor solução para cada um dos projetos ou solução para cada momento de cada projeto. Então eu acho que generosidade junto com um amor pela profissão inacreditável, nunca se cansava e jamais perdia a paciência. Então eu acho que essas coisas foram criando nas equipes com as quais ele trabalhou um amor enorme pelo trabalho e por ele. Eu, inclusive, entrei na Tecnopop, foi oficialmente em agosto de 2008. Eles tinham acabado de entregar o projeto de identidade visual da BIT 98, que foi até então, certamente foi um dos maiores projetos de reposicionamento de marca do rádio brasileiro. E logo depois do desafio da BIT 98 foi entregue, certamente, o maior desafio de todos eles, que era a Rádio Globo. Ela tinha um problema de falta de identificação com o público. Era uma rádio que tinha uma história muito grande, um legado muito grande, comunicadores muito importantes na história do rádio do Brasil, e que estava cada vez mais esvaziada, cada vez mais distante do público. E no final a gente apresentou não só o sistema de identidade visual, mas uma nova essência de marca, que era a amizade, e a gente criou juntos, ele, eu e o Luiz Vieira, publicitário, criamos o slogan da Rádio Globo, que está no ar até hoje, Bota Amizade Nisso. O tema central desse projeto foi a amizade. E entender que era a amizade que ligava isso aí foi algo que, enfim, era dessas saídas que só o André dava. Assim. Para fazer o mestrado, ele usou um software de edição de roteiro. Então, ele pegava os fragmentos de textos e agrupava para fazer uma análise daquela opiniões que ora eram conflitantes, ora eram coadjuvantes, ora uma reforçava a outra, mas ele mobilizava aquilo, ele não trabalhou num documento de edição de texto. Então, o tempo todo o raciocínio dele, aí que é a cabeça do André, né? Um grande mind map, né? Então, ele ia mudando esses textos de lugar na tese. Ao longo do trabalho, mudava várias vezes. Ele inventou um programa muito complexo, em que de alguma maneira viabilizou ele produzir um trabalho de um fôlego enorme, num prazo relativamente curto, mas com um esforço incrível no sentido de criar esse sistema relacionado aí aos recursos digitais, que permitiu estabelecer essa malha intrincada de citações e de relações conceituais. Aí ele tinha esse programa que era mágico, segundo ele, que ele tinha descoberto esse programa, e vai colocando os textos aqui. Eu não consigo entender isso. Acho até que foi uma miragem auditiva e visual a um só tempo. Só sei que o negócio funcionou e ele me aparece depois de um mês trabalhando dia e noite só nisso, que foi o que ele conseguiu, e monta o trabalho. Ao mesmo tempo que ele tinha uma mente absolutamente analítica, né? Tanto em como ele se expressa verbalmente, como ele escreve, né? Ele também era sintético. Quando eu lembro do André, eu lembro de um cara que fazia muita coisa num nível de entrega de 120%, arredondando para baixo, que talvez tivesse muito menos a ver com o produto e muito mais a ver com o que ele acreditava que tinha que ser feito. Eu acho que tem uma coisa do André de curiosidade, assim. O André era uma pessoa, a meu ver, extremamente curiosa, assim. E isso fez dele, e essa curiosidade fez dele muito quem ele foi, e toda essa trajetória, essa riqueza toda de gente ao redor, de tipos diferentes de pessoas.
Mas eu acho que a grande questão dele é o que está por trás dos projetos. E isso foi ficando muito claro ao longo da vida dele, né? Porque ele passou a ser um articulador, né, cultural. Para além das soluções gráficas, ele foi cada vez mais atuando como articulador e acho que era nessa direção que ele estava indo, né? Eu gosto muito de pensar que o principal legado do André teve muito pouco a ver com a obra e muito mais a ver com o André em si. Um dia eu estava em São Paulo, estava dando aula lá, enfim, e subindo a Avenida Angélica, eu trombo com o André, né? O André vinha, enfim, aí paramos e o André me dá a notícia assustadora de estar doente, de estar com câncer. Ele falou assim, eu estou querendo te contar que eu estou no hospital e o pessoal começou a fazer uma corrente André Stolaski no Facebook e eu estou querendo que você saiba antes de você abrir o Facebook o que é que está acontecendo. Porque eu não queria que você soubesse pelo Facebook. Eu falei, tá, o que aconteceu? Não, eu estou internado de novo, que apareceu mais uma vez um ponto e eu estou querendo te contar. E você pode vir me visitar. E logo, passado algum tempo, ele começou a cometer publicamente aqueles haikais maravilhosos, né? Passou 2 dias, ele me mandou um haikai e falou assim, então, não tem uma mão, só tem um celular. A única coisa que eu consigo fazer é digitar o poema com um dedo só. Eu falei, brilhante, vai em frente. A gente sabia que ele estava numa situação, né, doente, e ali preso e tal, e foi a saída que ele teve para lidar com aquilo. Quer dizer, uma mente muito inquieta e ao mesmo tempo tão positiva, né, porque era impressionante você extrair, né, humor e poesia e tudo de uma situação daquela, né? Ele viveu 80 anos em 40, né? Ele viveu o dobro do tempo nesses 40 anos. E não sei se tem alguma coisa, alguma intuição que ele tinha, ou alguma premonição. Ele tinha uma urgência, né, em tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia parecia que tinha muita urgência, ele tinha que trabalhar, ele não desperdiçava nenhuma possibilidade e ele ia fazendo aquilo com vigor absurdo, como se tivesse percebendo que alguma coisa pudesse mudar rapidamente o rumo da história. De saudade, solidão, mas se no meu canto ou seu canto que me leva ao coração e toda a distância é possível, é pra dentro que ela avança indivisível. Você, nós dois, já temos uma cisma, um antigo abismo, um manto de pressão, surdo tesão, inevitável cismo. Eu, você, nós dois, um núcleo incandescente, indecente, nossa pangeia virou geleia, fundou um mar ardente. Chão de nós, deixa-nos nus, atravessadas nossas camadas, afunda a terra, dissolve em nós os nossos nós.
profundo. Tremem, tremem, tremem em silêncio total. Tremem, 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 um tremor essencial. Tremem, tremem, tremem em silêncio total. Tremem, 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 um tremor essencial. Você, nós dois, já temos uma cisma, um antigo abismo, um manto de pressão.